Só o teclado. Vai lá, teclado. Quando você entende que Ele não vai vir, que Ele já está em você. Ele já está em você. Os crentes pensam que eles são como chaleiros. Lá no Rio Grande do Sul tem umas chaleiras que o pessoal põe no fogo, e quando a água ferve, então ela apita. E tem gente que acha que é assim diante de Deus, que tem que esquentar alguma coisa para que Ele manifeste o Espírito Santo que está nele. Diga para o irmão do lado: você não é chaleira. Diz para ele: Ele já está aí. Já está aí dentro, querido. É só você deixar Ele fluir. Jesus disse: do seu interior fluirá um chuvisco, fluirá rios. Então há um rio dentro de você. E quando você abre a sua boca e deixa, esse rio vai fluir. Amém? Boa noite, queridos. É muito bom poder estar com vocês depois de algum tempo já. Eu nem lembro mais quanto tempo faz que a gente vem aqui. Um ano? Você judiou da gente, hein, apóstolo? Que barbaridade. Deus tenha misericórdia de você. Então faz um ano que nós não voltamos, e é muito bom estar aqui. Eu há pouco estava falando com o profeta André. Às vezes a gente vai em algum lugar e a gente tem que pegar a palavra, não tem fogo, então a gente tem que buscar a lenha, juntar as pedras, matar o cordeiro, acender o fogo, para daí poder pregar. Então quando a gente chega num lugar onde já está tudo pronto, é tão gostoso, dá vontade de ficar aqui, só fluindo, só na terra das nébias. Mas a gente precisa da palavra. Eu quero dar uma boa noite aos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, que devem estar lá hoje no Ministério Aviva, ligados ao vivo. Os nossos irmãos lá em Porto Alegre, enfim, muitas pessoas além das que costumam ouvir vocês, estão ligadas hoje para participar, para receber esse seminário que começa hoje e que nós vamos gradativamente mergulhando nesse tema tão gostoso que é o edificarei a minha igreja. Deixa eu me ajustar aqui. Então eu trago também um abraço da minha esposa, da pastora Márcia, a minha amada esposa, que um dia ela vai vir aqui comigo, vocês vão ter o prazer de conhecê-la. E esses dias então eu vou ter que aturar o pastor André, vamos ficar aí uma semana, ele ronca demais, mas Deus é bom, né? A gente tem que orar pela pastora Juliana. Queridos, nós queremos mergulhar na palavra, então vamos orar, vamos falar com o Pai. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu quero me esconder em Ti nessa noite. Eu quero me esconder na cruz de Cristo, Pai. Quero levar cativo agora a cruz, cada pensamento, cada teologia, cada mentalidade, cada impedimento, Senhor, para entender a Tua palavra. Senhor, Tu disseste que se alguém ouvir o Evangelho do Reino e não entender, essa semente ela é roubada. E a minha oração nessa noite é que essa semente não seja roubada. Meu Deus, que os véus que estão na mente, no coração, no espírito dos Teus filhos, de cada pessoa que está aqui e cada pessoa que está assistindo, seja quando ela assistir, que cada um dos véus seja arrancado, Senhor, que ela possa entender a Tua palavra, que ela possa discernir
que ela possa compreender, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos começar Mateus 16, verso 18. Vejo alguns rostos aqui que eu não conheço. Quem não tive a oportunidade de conhecer, quero dar as boas-vindas. Mateus 16, verso 18. E nós vamos começar bem devagarinho. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então nós queremos falar sobre edificar a igreja. Jesus, ele subiu à glória, e alguns pensam que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele está lá no céu, pulando de uma nuvem para outra, brincando de esconde-esconde com os anjos, e que ele não está envolvido em nenhuma tarefa nos céus, que todo o seu trabalho encerrou após a sua ressurreição. Mas a resposta de Jesus para Pedro deixa bem claro no que Jesus está envolvido há mais de 2000 anos. O próprio Cristo está profundamente envolvido num processo de edificação da sua igreja. Ele não delegou isso a ninguém. Ele não entregou essa função e essa responsabilidade a ninguém. Então nós queremos, antes de falar sobre a igreja, nós queremos entender como chegou a igreja. Antes de acontecer a igreja, antes de Jesus mencionar a igreja que é citada por Jesus apenas em Mateus 16 e depois em Mateus 18. Antes da igreja, Jesus veio com a função de inaugurar o reino de Deus. Muitos profetas falaram desse reino. Muitos profetas anunciaram esse reino. Isaías 9 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Governo fala de autoridade. Muitos profetas falaram desse reino. Davi cantou sobre o reino de Deus. Moisés cantou sobre o reino de Deus. Isaías falou sobre o reino de Deus. Daniel profetizou sobre o reino de Deus. Daniel, na sua profecia sobre a pedra que é lançada sobre a estátua e derruba a estátua, a pedra que ela cresce e se torna do tamanho de um monte e depois ocupa toda a terra. Ele está falando do reino de Deus. Então, quando Jesus veio, o último profeta da antiga aliança que fala sobre o reino de Deus é João Batista. Quando João Batista está pregando no Rio Jordão, ele é o último profeta que esperou o reino de Deus e não viu. Ele chegou dizendo: o reino de Deus vai chegar. O reino de Deus vai chegar. E logo após Jesus ser batizado, logo após ele batizar Jesus nas águas do Rio Jordão, e Jesus ser levado ao deserto para ser tentado, e ele então, depois de 40 dias, inicia o seu ministério. Quando Jesus volta, João Batista está preso. Ele já está preso. E dias depois, ele vai ser decapitado. Mas os discípulos de João Batista vão procurá-lo na prisão, perguntando para João Batista se eles poderiam seguir a Jesus. Então, João Batista pede que eles façam uma pergunta para Jesus. Perguntem para ele:
se ele é o Cristo. Perguntem para ele quem ele é, se ele é o Messias. Então Jesus, ele envia uma resposta para João Batista. Ele não diz que é o Messias, mas ele fala dos sinais dos Messias. Ele diz: digam para João Batista que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, o Evangelho está sendo anunciado. Ele fala dos sinais de um Messias. Então João Batista não viu o reino, mas Jesus, ele começa o seu ministério, ele forma a sua equipe ministerial, a sua equipe de governo, os seus 12, e ele ensina esses homens. E ele trata esses homens, ele treina esses homens, e ele diz para eles agora, ele envia esses homens, de 2 em 2, e ele diz para eles: vocês vão pelas vilas, pelas aldeias, pelos lugares, e vocês vão dizer: é chegado o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. E aí ele já ensina qual é a chave para entrar no reino. E ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus inaugurou o reino. Ele veio para estabelecer o reino. O reino foi estabelecido por Jesus. Jesus vem pioneiramente para estabelecer o reino. E em Mateus 5, 6 e 7, ele traz a plataforma do reino. Como funciona esse reino? Se você gosta de estudar, leia Mateus 5, 6 e 7. Se você quer anotar, anote. Onde ele ensina o que é o reino de Deus, como funciona o reino de Deus, qual é a plataforma do reino de Deus, como nos movemos no reino de Deus. E ele passa então a anunciar o reino de Deus. Ele chama toda a atenção para esse reino. Há um problema, porque os judeus esperam um Messias que fosse uma liderança política, porque fala de governo. Mas o governo que Jesus representa não é um governo da terra. Quando é perguntado a Jesus: onde está o teu reino? Onde nós localizamos o teu reino? Como o teu reino pode ser identificado? Jesus diz: o meu reino não é dessa terra. O meu reino não é dessa terra. O meu reino não está lá, não está lá. O reino não está em nenhum outro lugar. Não existe bandeira, não existe palácios, não existem embaixadas, não existem viaturas, não existe exército. O meu reino está dentro de vós. Então Jesus diz: o reino veio, e depois ele diz que esse reino está dentro de nós. Esse reino está dentro de nós. Então, quando as pessoas estão entendendo o que é o reino, Jesus não veio fazer outra coisa a não ser estabelecer, inaugurar o reino de Deus e depois manifestar esse reino. Então o que Jesus fazia? Ele dizia: o reino de Deus é assim. E ele mostrava o que é o reino de Deus. Então ele praticava a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus. Quando a gente fala de justiça, as pessoas pensam em juízo. Aí tem gente que ora assim: Deus traz justiça. Mas ele quer dizer assim: Deus mata ele. Não é isso. A justiça do reino de Deus é que aquilo que eu tenho, você também deve ter. A justiça do reino de Deus é: se eu tenho roupa, você também tem que ter. Se eu tenho comida, você também tem que ter. O que é meu é teu. E esses dias eu até preguei sobre a diferença de a justiça do reino e muita gente fazendo confusão, achando que o reino de Deus é socialista. Socialismo não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é justiça. É a justiça do reino de Deus. Então Jesus manifestava o reino de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios, alimentando, multiplicando os pães.
mostrando o que era o reino de Deus, manifestando esse reino. Quando todo mundo está entendendo o que é o reino de Deus, um belo dia, ele pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem de mim? E aí, se a gente ler Mateus 16, eles vão dizendo: um diz que é Jeremias, outro diz que o Senhor é João Batista, outro diz que é não sei o quê. E vocês? E aí Pedro, que era muito rápido de falar, e às vezes quem é rápido de falar, fala demais, e fala o que não deve, mas nesse dia Pedro fala inspiradamente. Pedro traz uma revelação. Pedro recebe uma revelação de Deus. Então ele fala ali no capítulo 16, respondendo Simão Pedro, disse, Mateus 16, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E ele conclui: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então agora, a primeira vez, Jesus fala da igreja. Primeira vez a igreja é mencionada. A edificação, ela está presente desde o Gênesis, mas Jesus fala da igreja. A igreja. A palavra de Deus diz que a igreja é o mistério de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo. Então Jesus diz assim, sobre o que a igreja deve ser edificada? Sobre Cristo. Para que a igreja seja edificada, antes de Jesus dizer para Pedro sobre o que a igreja deveria ser edificada, ele fala para Pedro que ele teve uma revelação. E eu entendo que se uma pessoa não tiver uma revelação de quem é Cristo, ela não vai entender com que tipo de material a igreja deve ser edificada. Então por isso nós vemos confusão. Então tem gente pensando que está edificando a igreja, mas não está edificando a igreja porque não está construindo. Edificar é construir em cima de Cristo. Então tem pessoas que estão sendo edificadas com outras coisas que não são Cristo. Então alguém acha que porque está participando de uma corrente de oração, ela está fazendo parte da igreja. Há uma confusão, porque quando se fala de igreja, você pode estar se referindo a duas coisas. Primeiro, igreja, uma organização, uma entidade religiosa, uma denominação. Por força de lei, aqui deve ser uma entidade religiosa. Tem CNPJ, tem estatuto, porque a lei exige. Então às vezes as pessoas dizem: eu estou lá na igreja do branco. Mas o branco não é dono de igreja, o apóstolo branco. Lá em São Gabriel o pessoal diz: eu estou lá na igreja do pastor Fernando, mas a igreja não é minha. Então nós temos um problema. Se a igreja é de Cristo, como que alguém pode ser dono dela? Então não existe dono na igreja, já existe um dono, que é Cristo. Ela já tem um noivo, que é Cristo. Nós somos o amigo do noivo. O amigo do noivo não é o noivo. Quando Jesus fala do amigo do noivo, ele diz que o amigo do noivo é aquele que fala do noivo para a noiva e da noiva para o noivo. Então, se eu edificar a igreja em cima do meu nome,
Se eu edificar a igreja em cima da bandeira do ministério Aviva, eu não estou edificando sobre Cristo. Eu não estou edificando sobre Cristo. Se eu edificar a igreja sobre qualquer outra coisa que não seja Cristo, eu estou edificando sobre areia. Então por isso você vê muitas pessoas confusas, muitas pessoas problemáticas, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas, embora dentro da igreja, perdida, porque ela não está sendo edificada sobre a rocha. Porque Jesus disse: tu és Pedro. Mas ele não está dizendo que a igreja seria edificada sobre Pedro, mas sobre Cristo, a pedra, a rocha. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, 26. Jesus diz assim: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nos versos anteriores, ele fala, no verso 24: e todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Sabe por que muitas pessoas caem? Sabe por que a igreja evangélica brasileira produz milhões de desviados? Nós realizamos lá em nossa cidade um trabalho evangelístico que a gente colocou o nome de evangelismo radical. Nós saímos na madrugada e vamos, como daqui ali, e nos colocamos uma mesa, colocamos lanche, levamos música, levamos o pessoal de adoração, levamos chofar. E ali nós ficamos da 1 até as 4 da manhã. Nós iniciamos adorando ao Senhor. Essas canções que a gente canta na igreja, a gente toca chofar. E as pessoas vão chegando. E aí daqui a pouco alguém pede uma música, daqui a pouco alguém está chorando, daqui a pouco alguém está se arrependendo. Mas 90% das pessoas que nós abordamos são desviadas. É gente que cantava na igreja, que dançava na igreja, pastores, obreiros, diáconos. Gente que se perdeu. Mas por que a igreja evangélica brasileira produz um número incontável de pessoas que se perdem? Porque elas estão sendo edificadas sobre areia. Você não vai conseguir edificar alguém distribuindo fita ungida. Você não vai conseguir edificar alguém com coisas carnais, almáticas, emocionais. Porque você está satisfazendo a alma e não o espírito. Então não adianta ir na igreja chorar ouvindo raridade, ou se encher de raiva cantando Sabor de Mel, porque são manifestações da carne e da alma e não do espírito. Porque quando Jesus fala, quando Jesus cita, e que sempre, a vida inteira, as pessoas dizem: quando o diabo se levantar, não é isso que eles falam quando lê esse texto? Quando o diabo se levantar, vai derrubar a casa. Mas que fundamentos, que coisas são essas que derrubaram a casa? O que Jesus fala ali no Mateus 7, 26 e 27? Ele diz: quando vier o vento, quando vier a chuva, os rios transbordarem, sopraram os ventos e derem com ímpeto contra aquela casa. São símbolos do quê? Vento, água. É símbolo do quê? Espírito Santo.
Então, quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, se você estiver edificado sobre areia, você não suporta. Você não aguenta. Grande será a ruína. Porque quando Cristo pesar na sua balança, o quanto há de Cristo na sua vida, quando você cair na peneira de Deus para ver quanto há de Cristo na sua vida, você vai ver quanta futilidade há na vida de muitas pessoas, vazias de Deus, vazias de Cristo, edificadas sobre areia, edificadas sobre o nome de um ministério, edificadas sobre o nome de uma denominação. Então elas sabem tudo sobre a denominação, elas sabem tudo sobre os seus líderes, elas sabem a história da denominação, elas sabem quem fundou, elas conhecem os livros que os seus fundadores escreveram, elas conhecem as canções que eles comporam, elas conhecem tudo sobre a denominação. Mas pergunte sobre Cristo e eles não sabem nada. Estão sendo edificados sobre areia. Então, quando o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa e toca na vida dessa pessoa, ela não suporta, ela não permanece de pé. Grande é a sua ruína. Porque Jesus disse: Pedro teve a revelação. Então eu entendo que se o líder não tiver uma revelação de Cristo, porque é Ele quem alimenta, é Ele quem edifica, é Ele quem tem a palavra. Se o líder não tiver uma revelação de Cristo, ele não vai edificar a igreja com Cristo. Como ele não tem uma revelação de Cristo, ele vai alimentar a igreja na alma, na carne. Então vamos reunir os jovens, vamos fazer uma sessão do cinema gospel. Aí um traz pipoca, outro traz não sei o que, a gente escolhe um filme bem legal. Tá, e Cristo entra onde? Você tem que oferecer Cristo para eles. Vamos fazer um encontro de casais, vamos levar os casais para algum lugar. Aí lá vão ensinar que tem que dar presente, que tem que dar perfume, que tem que levar em restaurante. Pobre não pode. Mas ele podia juntar 500 casais num lugar, pagar um final de semana, para eles ficarem lá, numa única noite, reunir todos eles e dizer para o casal: sabe o que vocês precisam para resolver o problema de vocês? Vocês precisam de Cristo. Porque se Cristo estiver no casamento de vocês, vocês não terão problema. Ter ou não ter dinheiro para levar num restaurante, ou comer bem, ou dar um presente, ou dar uma joia, ou pagar uma viagem, não interessa. Se Cristo estiver no teu casamento, tudo vai dar certo. Mas vamos fazer um encontro de casais e vamos alimentá-los na alma. Faz teatrinho, faz uma boate gospel, faz não sei o que, põe canções emotivas. Daí eles ficam emocionados, choram e ainda tem a cara de pau de dizer: ai, quanta unção. Estão sendo edificados sobre areia. Mas Jesus disse: se não houver uma revelação de Cristo, como eu vou alimentar a congregação que está sob a minha responsabilidade com Cristo, se eu não tive uma revelação de Cristo? Se eu estou dentro de uma denominação que foi fundada em cima da visão, da revelação de uma pessoa. Uma denominação deveria existir com base numa revelação de Cristo, não da revelação de um homem. Deveria existir com base numa revelação de Cristo. E essa denominação, essa igreja, essa organização se tornaria então um organismo vivo, o corpo de Cristo. Porque quando você fala de igreja, ou você está falando de uma denominação, ou você está falando do corpo de Cristo.
Então aqui nessa cidade pode existir muitas denominações, mas Cristo só tem uma igreja aqui em Botucatu. Ele só tem uma igreja. Então eles dizem assim: se você sair daqui, se você sair dessa igreja, você está perdido. Como assim? Então vamos mutilar o corpo. Então é a minha igreja, é a igreja do fulano, é a igreja do outro, é a igreja... Mas onde está a igreja de Cristo? A igreja é de Cristo, não é nossa. Ele é o dono da igreja. Ele é o noivo. É verdade. Filipenses fala quais são os instrumentos que Deus usa para edificar a igreja. Filipenses 4:11. Quais são os instrumentos que Deus usa para edificar a igreja? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Efésios 4:11 e 12. E outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Como que Cristo vai edificar a igreja? Quais são as ferramentas de Cristo? Os 5 ministérios. Ele vai edificar a igreja através dos 5 ministérios. Ele levanta essas pessoas que estão nesses 5 ministérios, e Ele usa essas pessoas como ferramenta para que elas possam edificar a igreja, não para que elas possam se servir do ofício ministerial. Não para que eles se sirvam do ofício ministerial, mas para edificar a igreja, para conduzir a igreja, para alimentar a igreja com Cristo, sempre com Cristo. A dieta da igreja é Cristo. A palavra, ela traz nomes que identificam Cristo. Cristo é chamado do pão, do vinho, até de carne ele é chamado. Quando ele fala da ceia, ele diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Porque quando eu celebro a ceia, quando eu participo da ceia, o meu corpo recebe pão de farinha, de trigo, e recebe o vinho ou o suco de uva, mas o meu espírito recebe carne, verdadeiro sangue. Jesus falou sobre isso. Mas eu vou alimentar essa igreja, eu vou sustentar essa igreja com uma única dieta, é Cristo. Então eu vou cantar sobre Cristo, eu vou ensinar sobre Cristo, eu vou pregar sobre Cristo. E se alguém perguntar qual vai ser o tema hoje, Cristo. O senhor vai pregar para os jovens, o que você vai pregar? Cristo. Vai pregar para os casais? Cristo. Para as crianças? Cristo. Para os idosos? Cristo. Cristo na cabeça. Cristo, Cristo, Cristo. Se encher de Cristo. Porque é isso que o nosso espírito precisa. O nosso espírito precisa de Cristo. Quando nós recebemos a Jesus, a palavra de Deus diz que Deus coloca dentro de nós a vida de Deus. A vida de Deus vem habitar em nós. E essa vida de Deus, que é Cristo, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser edificada. Edificada com Cristo. Então nós vemos pessoas sendo edificadas sobre areia. Nós vemos pessoas sendo edificadas sobre outras coisas que não é Cristo.
E às vezes, você quer ver? A palavra de Deus, ela fala, ela traz um texto muito interessante no livro de Atos, capítulo 5, verso 20. Atos 5, 20, que é muito interessante. Atos capítulo 5, verso 20. 5, 20. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olha só. Se eu lesse alguns versículos antes, no verso 12, olha só que legal. Coloca o verso 12 lá. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão, 13. E todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número de cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. E ele vai falando como a igreja ia crescendo, como as coisas iam acontecendo. No verso 15 diz: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito, imundos, e todos eram curados. A gente pode olhar e dizer assim: uau, que ministério, que igreja. Alguém podia dizer: eu queria fazer parte dessa igreja. Eu queria dizer para as pessoas: sabe aquele cara que passa, e quando ele passa, a sombra dele cura as pessoas? Aquele cara é o meu pastor. Aparentemente, você olha assim e diz: Pedro, ele tem tudo o que um pregador gostaria de ter. Ele tem fama, ele é conhecido. As pessoas vêm de longe para se encontrar com Pedro. As pessoas juntavam multidões no meio do caminho para que, olha, imagina que legal, só a sombra de Pedro passar e eles serem curados. Deus olhou e disse: não é isso. Não está certo. Então Deus coloca Pedro na prisão. Deus coloca Pedro na prisão. Verso 17: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Foi preso. Aí vai dizer: o diabo se levantou. Porque crente gosta de dizer isso, né? O diabo se levantou. Tudo que ele acha que não é legal é o diabo. Pobre do diabo. O diabo não é tudo isso não. As pessoas põem muita coisa que não é culpa dele. Então, mandaram prender. Aí a palavra de Deus diz: prendendo os apóstolos, recolheram a prisão pública. 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. Tirou eles da prisão, conduziu para fora e só deu um recado para eles: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Sabe o que dá a entender aqui? A igreja de Pedro era só no oba-oba. Uau! Só manifestação. Não há problema em manifestações. Eu sou apaixonado por manifestação. Cair, levantar, rolar, gritar, visão. Eu já vi de tudo, já experimentei de tudo. Isso não é a palavra completa. Sabe o que Jesus está dizendo? Não basta ter apenas manifestação. Não basta. Tem que ter palavra, tem que ter Cristo, tem que ter fundamento, tem que ter edificação,
Porque muitas vezes aquele que levanta e cai não está cheio do Espírito. E nem sempre o que levanta e cai porque está cheio do Espírito. Muitas vezes nem é o Espírito que derrubou ele. Muitas vezes ele caiu na carne mesmo. Então Jesus diz: Pedro, prega a palavra completa, ensina o evangelho completo. É para ter manifestação? Amém, vamos ter manifestação. Mas a hora termina, cada um senta no seu lugar. Agora vamos sentar e vamos ouvir a palavra. Vamos trazer fundamento. Vamos edificar o nosso espírito. Vamos nos encher de Cristo. Vamos nos encher do pão do céu. Vamos deixar Cristo nos confrontar os pecados. Vamos deixar Cristo nos alinhar com a sua palavra. Vamos deixar Cristo apontar o quão pecadores nós somos, o quão corrompidos nós somos. Nós precisamos que Cristo nos mostre que nós não somos tudo aquilo que pensamos que somos. Cristo precisa nos moer. Cristo precisa nos matar. Cristo precisa nos levar para a cruz. Cristo precisa nos colocar no jardim do Getsêmani e colocar aquelas 4 rochas em cima. Pá, pá, pá. E isso Ele faz pela sua palavra. Ele faz pela sua palavra. É verdade que se eu estiver cheio do Espírito, e se eu estiver chapado, se eu estiver doidão, eu vou suportar melhor as pauladas. É verdade que se eu estiver cheio do Espírito, e o Espírito Santo vier me podar, Ele vier tirar algumas coisas da minha vida, eu vou suportar mais. Porque não há outro jeito de alguém sobreviver dentro do reino de Deus que não seja cheio do Espírito Santo. Não é cheio de teologia, cheio do Espírito Santo. Aí ele vai suportar. Porque uma das coisas que Deus faz quando nos introduz no seu reino, Ele nos coloca no processo. E é doído esse processo. Você sabe que hoje ninguém gosta de processo nenhum. Alguma senhora aqui sabe fazer doce? Alguma senhora sabe fazer doce de goiaba? A senhora sabe fazer doce de goiaba? Não sei qual é o nome que chama. Lá no Rio Grande do Sul chama de ambrosia, um doce que é feito de leite. O leite Itália daí que fica uns carocinhos assim, marronzinho. A gente come com as mãos, de tão gostoso que é. Alguém sabe fazer? Não. Pão. Quem sabe fazer pão? Então, é cada vez menor o número de pessoas que sabe produzir algumas coisas. Doce de casca de laranja, que misericórdia fazer um troço daquilo. E troca água e põe água, e deixa mais um dia e troca água de novo, e põe de novo. Mas a gente gosta de comer o doce de laranja, a ambrosia, doce de goiaba, aquilo pinga na gente, pá, queima, tem que ficar mexendo o tempo inteiro. Aí normalmente faz no fogão a lenha, porque não haja gás que aguente queimar aquilo lá, cozinhar aquele troço horas e horas e horas. Mas a gente gosta de comer. A gente não gosta do processo. A gente gosta de pão, mas não gosta de fazer o pão. Então a gente vai na padaria. A gente toma leite, mas não quer criar vaca. A gente compra o leite pronto. Alguém faz o processo por nós. Mas no reino de Deus não, querido. No reino de Deus ninguém vai fazer o processo por você. Deus te pega e Ele te coloca no processo. E aí Ele te esmaga. Ele vai te moendo. Bem devagarinho ao gosto do papai. Ele vai te moendo. Para ver o que fica de Cristo. Aí vai saindo aquelas coisas almáticas. Você vai descobrindo que tem muita coisa almática na sua vida. Ele vai tirando. Ele vai tirando o que é areia.
Ele vai tirando a futilidade, o ego, o orgulho. Então, uau, ele é campeão. Que coisa boa quando ele quer ensinar para a gente a humildade. Vem cá, meu filho, agora eu vou te botar no processo da humildade. Vem cá que eu vou te ensinar. E aí ele, ó. Aí, o que faz a igreja quando Deus coloca no processo? Senhor, me tira daqui. Senhor, me mata. Você lembra? Lembra de Elias? Me mata, eu não sou melhor que ninguém. E Jesus sabia que você ia fazer isso, porque você já orou assim, né? Jesus sabia que você ia fazer assim. Aí lá na oração sacerdotal, em João 17, ele ora por nós, igreja. E no meio dessa oração ele diz assim: Pai, não os tires daqui. Deixa eles aqui. Porque a única maneira de você espelhar Cristo é quando você passa por esse processo. A única maneira, Jackson, de você expressar Cristo quando você ministra é quando você passa pelo processo. Ele, ó. A única maneira de um pregador expressar Cristo é quando ele passa pelo processo. Porque se ele não passar pelo processo, haverá muito do homem e pouco de Cristo. Então é preciso passar pelo processo. Mas a gente não gosta do processo para nada. E isso Deus não vai terceirizar com ninguém. Você terceiriza, né? Quer comer pão? Vai lá de manhã na padaria. Daí eu já chego lá e digo para a senhora: eu quero bem branquinho, preto já basta eu. Aí ela vê os branquinhos. Lá a gente chama de cacetinho, pão francês. Quero bem branquinho, daí ela traz os branquinhos. Mas no reino de Deus, Deus não terceiriza não. Ele vai te colocar no processo. Ele vai te colocar no processo. Ele vai te edificar sobre Cristo, você querendo ou não. Hoje nós vimos no caminho falando sobre a maravilha que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é coisa legal. Pergunta para Jonas: Jonas, você vai? Vou, Senhor. Aí Jonas, como humano é, faz uso do seu livre-arbítrio. Eu vou, Senhor. Daí ele vai para outro lugar. Aí Deus diz: está legal. Você quer fazer uso do seu livre-arbítrio? Uau, faça. Então vamos ver quanto tempo você vai ficar nesse seu livre-arbítrio. E aí você conhece a história. Quem estava perto dele estava pagando o preço junto. Perdeu-se mercadoria, houve prejuízo, quase morreram. Aí Jonas pensa dar uma migué em cima de Deus: me atira no mar que eu vou morrer. Vou morrer e acaba tudo. Deus diz: isso, faça uso do seu livre-arbítrio. Pá, você atirou na água. E aí ele é engolido pelo peixe e ele fica 3 dias lá embaixo. Mas você não pensa que ele ficou deitado lá na língua da baleia, que ele ficou lá dentro só descansando. Se você ler o relato de Jonas, diz que as algas se enrolavam no seu pescoço e muitas vezes ele quase morria. E Deus disse: agora não. Agora não. Agora não. Você ainda quer o teu livre-arbítrio? Aí no 3º dia, Jonas viu que não tinha jeito. Tá bom, Senhor, eu vou. Aí o peixe vomita ele, ele vai. Então está cheio de gente sofrendo porque quer desfrutar do seu livre-arbítrio. Eu vou fazer as coisas como eu quero, não como Cristo quer. E aí está sofrendo. E aí ele acha que é o diabo, e não é o diabo, é Deus que colocou ele num processo. Deus quer edificar ele sobre Cristo, mas ele acha que está desfrutando do livre-arbítrio. E ele está apanhando, sofrendo. Ele está que nem Jonas na barriga do peixe. Ele está que nem Jonas na barriga do peixe, as algas enroladas no seu pescoço, e ele dizendo: eu sou livre, sou livre. Quão mais fácil é nos render, porque o segredo é: eu sou livre para me sujeitar, não para desobedecer, não para querer bater de frente com Cristo, não para querer me governar.
Eu sou livre para me sujeitar. Eu sou livre para adorar. Eu sou livre para me render. Eu sou livre para viver o propósito. Fora disso, você não é livre não, filho. Sabe qual é o teu direito? Paulo diz: o meu direito é de não ter direito algum. Você não tem direito. Aí as pessoas enlouquecem. E aí Deus precisa ensinar para elas. Não, para aí, no reino é assim. No reino de Deus é assim. Então eu preciso me sujeitar a Cristo. Sabe quando que eu me torno igreja? A palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Aqui tem uma coisa interessante. Eu posso estar num ajuntamento de salvos e não ser igreja. Eu recebi a Cristo, eu sou salvo, mas não estou na igreja. Ainda não faço parte do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça. Eu me torno igreja quando eu sou governado pelo cabeça. Sabe, as pessoas dizem assim: pastor, o senhor precisa me ajudar. O senhor precisa orar por mim. Eu já orei, pastor, mas eu tenho uns acessos de raiva. Eu tenho umas crises de ciúme. Eu me endivido. Eu já orei. Não sei por que que Deus não resolve. Sabe por que que Deus não resolve? Porque as áreas problemáticas da sua vida, quem governa é você. As áreas que você governa são as áreas que dão problema. As áreas que Cristo governa, que Ele é o cabeça, vai muito bem, obrigado. Mas aquelas que você insiste em fazer do seu jeito, que você insiste em se governar, eu tenho direito. Me ofendeu? Eu tenho direito de devolver. Ah, é? Mas Jesus falou sobre isso. Se alguém bater na tua face direita, dê a esquerda. Ah, eu não tenho direito de devolver? Não. Não, porque se pisar no meu calo, eu rodo a baiana. Meu sangue italiano. Eu sou alemão. Não parece, mas eu tenho origem alemã. Não sei por que vocês riem disso. Não vou contar a história, que é uma história muito... Então eu posso dizer, meu sangue alemão que é teimoso, por isso eu sou assim. Ou eu vou dizer, eu tomo umas canhas porque minha origem é italiana. Irmão, a tua origem é Cristo. Você é filho de Deus. Você não pode nem deixar alguém dizer assim, ó, é ruim porque a família não presta. Olha o sangue da família. Querido, você é filho de Deus, você tem o sangue de Jesus na sua vida. Não tem essa história. Não arrume essas justificativas carnais para as coisas que você governa. Então você governa e fica se justificando. Não é porque eu sofri na vida, então eu sou assim. Sou meio chucro. Sou meio facão sem cabo. Então essas áreas que Cristo não governa são as áreas que te fazem passar vergonha. São as áreas que você faz papel de bobo, porque Cristo não governa. Agora mesmo estava conversando com a minha esposa antes de ontem, e ela me falava de uma menina muito apaixonada pelo seu namorado. O menino fez de tudo, apaixonado por ela. Fez de tudo. Ela não queria que ele se envolvesse com os amigos. Ele parou de se ver com os amigos. Ela foi podando, coitadinho, tudo que pôde. E ele foi aceitando. Até que chegou uma hora que ele disse, não, chega.
Não dava mais. Ele disse para ela, eu te amo demais. Mas não dá. Porque ela via chifre em ovo, ela enxergava coisa onde não existia, ela via coisas absurdas. E o menino disse, olha, eu te amo demais, mas não dá. Não tem como. Então o conserto para relacionamentos assim é Cristo. Deixa Jesus tratar o teu coração. Deixa Jesus curar esse teu problema. Deixa Jesus tratar as suas emoções. Leva tudo para a cruz. Só Jesus na causa. Só Jesus para pôr em ordem as coisas. Mas o que mais a palavra de Deus fala? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Quando alguém achar que está terminando o meu tempo, me avisa. Porque senão eu vou falando aqui. Ó. Tem mais meia hora? Ah, tá, ainda. Colossenses 1, 12 e 13. Colossenses 1, 12 e 13. Olha só. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então as pessoas dizem assim, eu estou na igreja porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E elas passam aqui na terra o tempo inteiro dizendo, quando que eu vou para o céu? Porque eu aceitei Jesus porque o pastor disse que eu ia para o céu. Mas a palavra diz que quando eu recebia Jesus, Deus me transportou. Para onde? Deus me tirou do império das trevas. A palavra usa dois nomes que significam lugar de autoridade. Deus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, Deus não me levou para o céu? Não. Então enquanto você fica aí chorando e dizendo quando que eu vou para o céu, porque quando a coisa aperta, a pessoa quer morrer porque quer ir para o céu. Deus nos transportou para o seu reino. O que Deus quer não é nos levar para o céu. Ele quer que nós tragamos o céu para a terra. O céu para a terra. Então quando Jesus falou do reino, Ele nos dá a entender o seguinte: o reino gera a igreja. Jesus falou do reino e o reino gerou a igreja. Porque para entrar no reino eu preciso ser salvo, e sendo salvo eu posso me tornar igreja. Então essa igreja que foi gerada pelo reino, ela passa a manifestar o reino. O reino gera a igreja manifesta o reino. A igreja manifesta o reino. A igreja manifesta o reino. Então eu falava sobre esse lugar que a gente vai fazer evangelismo. Eu soube esses dias, porque lá tinha um segurança. Ele era chamado de Montanha. O apelido dele é Montanha. Ele é maior do que o Marcelão. A mão dele era uma raquete. E um dia nós estávamos fazendo evangelismo, e ele veio falar comigo. O pessoal disse assim, pastor, o fulano quer falar com o senhor. Eu tinha que falar com ele olhando assim. Ele quer falar com o senhor. E ele está bravo. Eu disse, Jesus. Aí eu fui lá falar com ele. E aí era eu mais uns 4, só que todos ficaram atrás de mim. Eu fui na frente e eles ficaram tudo atrás. E eu fui conversando com ele, porque disseram para ele que nós estávamos dizendo para as pessoas não entrarem no lugar. Eu disse, não, nós não fazemos isso. Mas eu também não tenho culpa se as pessoas desistiam de entrar, porque as pessoas, depois que elas eram abordadas, depois que a gente orava com elas, elas começavam a chorar e dizer, não sei nem por que eu vim aqui, e iam embora. E ele me disse assim, se eu perder meu emprego por sua causa,
eu vou lá na sua igreja e vou pedir oração. Eu disse, mas pode ir. E agora, recentemente, eu encontrei com ele. E ele me disse assim, o senhor sabe que o homem vendeu lá a boate? Eu disse, soube. E o senhor sabe por que ele vendeu? Eu disse, não. Ele vendeu porque disseram para ele, isso que eu estou lhe falando. E ele disse assim, ó, eu não posso me meter com esse homem. Ele é um dono de boate, nunca foi numa igreja. Ele disse assim, eu não posso me meter com esse homem é um profeta. Daí ele preferiu vender a boate. Mas o rapaz ficou desempregado. Mas ele me disse assim, o senhor sabe que depois daquele dia que o senhor falou comigo, e o senhor disse que oraria por mim para que eu arrumasse um outro emprego, eu estava fazendo faculdade de Direito. Eu concluí a faculdade, fiz a prova da OAB, passei na prova, e hoje, que era o dia que eu encontrei ele, hoje eu recebi minha carteira. Então, esse final de semana foi o último final de semana que eu fui lá na boate. Não vou mais lá. E eu sei que isso aconteceu porque o Senhor orou por mim. Aí mais, se o senhor quiser, eu vou lá na igreja dar o meu testemunho. E se o senhor precisar de advogado, o senhor pode me procurar. A igreja manifesta o reino. A igreja manifesta o reino. O reino gerou a igreja. Esse lugar, essa congregação foi gerada pelo reino. Agora, essa congregação tem que manifestar o reino. Para que a igreja, ela vá se multiplicando, ela vá sendo ampliada, ela vá crescendo. Quanto mais ela manifestar o reino, mais ela vai ampliar o corpo de Cristo. A edificação da igreja é o trabalho com o qual Cristo está envolvido, desde que Ele foi para a glória. Desde que Ele foi para a glória. Ele mesmo, Ele disse para Pedro, Pedro, eu edificarei. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, Pedro. Então Cristo hoje está edificando a sua igreja através dos seus instrumentos. E quanto mais nós, a congregação, entendermos que precisamos ser edificados em Cristo, e quanto mais nós mergulharmos em Cristo, mais fundamentados nós estaremos, porque de vez em quando Deus faz o teste. Vem a água, vem o vento, bate com força, para ver que fica de pé. Vem a água, vem o vento, e Ele vai testando. E aí você pensa assim, é o diabo que está se levantando. Não é, Deus está fazendo a sua edificação. Quando eu tive uma revelação de Cristo, eu descobri que havia muita coisa na minha vida que era futilidade, que era religiosidade, que era liturgia de culto, que era ritual de culto. E aí Jesus teve que ir tirando essas coisas. Ele teve que ir arrancando essas coisas, arrancando os véus da minha mente para que eu pudesse enxergar, para que eu pudesse ver. Porque há 6, 7 anos atrás, se eu ouvisse alguém me dizer isso que você está ouvindo agora, talvez eu me levantasse no meio do caminho e ia embora, porque eu distribuía coisa ungida. Eu fazia, na época dos namorados, eu fazia a campanha da rosa ungida. E aí eu distribuía uma rosa ungida. Aí quando chegava, eu já sabia, olhava no calendário no início do ano, quanta sexta-feira 13 tinha. E aí eu fazia sexta-feira 13. E judiava dos capeta, fazia aquelas coisas, fazia aquele show. Botava uma roupa branca e fazia aquele show. Vomita, fala aqui. E aí um dia eu descobri que tudo isso era religiosidade, que essas pessoas, elas estavam sendo edificadas na areia. Não era Cristo, era areia. Na hora do problema, a rosinha ungida não ia resolver. Elas precisavam de Cristo. Mais do que isso,
Eu precisava de Cristo. Eu precisei descobrir quem era Cristo. Um pastor, teólogo, mestre, formando pastores, conhecido dentro da denominação. E aí Jesus vem e me mostra: é isso aqui que você é. E aí quando você tirava tudo que não era Cristo, e você olhava, não tinha nada. Não tinha nada. E às vezes quando eu digo que eu não valia nada, as pessoas pensam assim: será que ele traía a pastora? Será que ele batia na pastora? Porque ele diz que não vale nada. Porque para alguns não vale nada quem adultera, não vale nada quem esconde o seu pecado. Não vale nada quem vive de aparência. Quem pensa que chegar aqui e dobrar o joelho na hora, um pouquinho antes do culto, e que quer mostrar uma religiosidade que não tem, uma santidade que não tem. E eu brinco, às vezes, sabe lá se não está recitando uma receita de bolo em vez de estar orando. Mas os outros vão ver ele dobrar o joelho e vão dizer: ó, como é santo. Mas santidade não tem. O orgulho de uma santidade que não existe, como aquele publicano que batia no peito e dizia: eu não sou como esse aí, porque eu sou santo demais. O orgulho moral de Jó, que todas as semanas apresentava o seu sacrifício a Deus e dizia: quem sabe os meus filhos pecaram. Eu não, mas os meus filhos podem ter pecado. E aí você imagina eu descobrir tudo isso. Descobrir, como Paulo disse, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, sendo eu o pior de todos. E aí ser edificado sobre Cristo. Passar pelo processo. Ser moído, torturado, triturado, esmagado. E aí, que nem aquele negócio que faz purê de batata, sabe aquele negocinho que a gente aperta e sai aquelas coisinhas de batata, assim, parece umas minhoquinhas. É assim que Jesus faz com a gente, para que a essência que é Cristo permaneça. Eu edificarei a minha igreja. 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 Então a igreja precisa passar, antes de um avivamento, não é o caso de vocês, precisa passar por um abibliamento. Palavra. Palavra. Cristo. Palavra. Não é que nem fazer jogo que lê horóscopo. Eu vou pegar na caixa de promessa. A pessoa não lê a Bíblia, lê caixa de promessa. Caixa de promessa é a coisa mais boa que tem de ler, né? Só tem coisa boa. Só versículo bom. Toda língua que se levantar contra você. Mas você que é a língua mais afiada. Você que é pior de todos e quer que Deus mate os outros. Então, antes de passar pelo avivamento, a igreja precisa passar por Cristo. 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 Cristo no louvor. Cristo na palavra. Cristo depois da palavra. Cristo dentro e fora. Cristo. Cheio de Cristo. Cheio de Cristo. Cheio de Cristo. Cheio de Cristo, cheio de Cristo, cheio de Cristo, cheio de Cristo. E quando o vento bater, que legal, o vento, o Espírito Santo vai bater, a água vai subir, vai bater com força, mas ela vai ficar firme, porque está sobre a rocha. Está fundamentada em Cristo, está edificada em Cristo, está sendo construída em Cristo, não na denominação. Então as pessoas pensam
que edificar uma igreja é como construir a Torre de Babel. Vamos construir uma Torre de Babel. Vamos construir o Ministério Aviva, vai chegar lá no céu. Vamos trabalhar pelo Ministério Aviva. Vamos levantar o nome do pastor Fernando. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Por isso que eu me preocupo quando alguém põe a mão em mim e diz assim: Deus diz que vai te honrar, que vai te levantar. Diz: não. Eu quero desaparecer, meu. Quanto menos de mim tiver, melhor. A Bíblia diz assim: aquele que estiver no esconderijo do Altíssimo, escondido nele. Quando ele achar legal me tirar para fora, então fazia 1 ano que ele não me tirava para fora. Está na hora, Fernando. Vai lá em Botucatu. Sabe lá Deus quando que ele vai me tirar de lá de novo? Daí ele me esconde lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Lá no pezinho do estado do Rio Grande do Sul. 170 quilômetros do Uruguai. Volta, Fernando. Fica lá. Até a hora que eu quiser. Fica lá. Não entra em crise. Não te preocupa. Fica aí escondido. Fica lá. Não se preocupa não. Vai edificando. Vai edificando. Vai edificando com Cristo. Faça isso. Vai edificando com Cristo. Os apóstolos, depois disso, não se preocuparam mais com fama. Todos eles morreram. Todos eles morreram. Mas morreram por Cristo. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Só dá volume nessa música. Deixa o Espírito Santo te usar aí. Dá volume, Diego. Fecha os olhos. Cristo. 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 Um dia nós estávamos adorando ao Senhor. Era um dia de culto. E vários irmãos se jogaram de joelhos próximo do altar. E naquele momento de adoração, o Espírito Santo me disse: eu estarei sempre neste lugar, porque a cruz está neste lugar. Cristo está neste lugar. Cristo. Feche os seus olhos. Ele está aqui. A presença dele. Uau. A manifestação nessa noite é você contemplar a Cristo. Como João na ilha de Pátimos, no dia do Senhor, assentado na praia arenosa, seus olhos voltados para os céus. E o Senhor vem visitar João. Sua voz como o som de uma cachoeira. O seu corpo brilhava. João se prostra aos seus pés. E naquele ambiente de adoração, ele ouve uma voz dizendo: João, sobe para cá. Jesus convida a sua igreja para ter um relacionamento com Ele, para ser apaixonada por Ele, para ser edificada nele.
pouco importa qual denominação, é preciso ter Cristo. É preciso sermos edificados em Cristo. Fuja da areia. Fuja de ser edificado nas emoções. Fuja de ser edificado na alma. Seja edificado em Cristo. Corra para Ele. Entregue a Ele o governo de todas as áreas da sua vida. Se existem áreas que você ainda governa, hoje é um bom dia. Essa é uma boa noite para você dizer: Jesus, toma aqui, Senhor, o meu casamento. Toma aqui, Senhor, os meus acessos de raiva. Toma aqui, Senhor. Eu entrego a Ti, eu não quero mais governar. Eu não quero mais me governar, eu quero ser governado por Ti. Eu quero me sujeitar a Ti. Eu quero me sujeitar ao Teu governo. Porque a Tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus. Eu sou livre para me sujeitar, Senhor. Eu sou livre para me render. Eu sou livre, Senhor, para me render a Ti. Então abre agora a tua boca e adora Ele. Ore no Espírito. Ore com entendimento, mas também ore no Espírito. Ele já está aí dentro de você. Ele já está aí dentro. Deixe o leão rugir. Deixe que o Espírito Santo flua aí. Deixe que o rio jorre. Se você sentir aí dentro do teu espírito, se você sentir, meu Deus, que vontade de me atirar no chão, que vontade de me jogar, que vontade de me atirar no chão. Meu filho, o que te impede? Te renda a Ele. Se renda a Ele e se renda a Ele. Se renda a Ele. A chave do reino é o arrependimento. Arrependam-se porque o reino de Deus já está aqui. Arrependam-se porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Ele já está aí. Ele não vai chegar. Ele já veio. Ele já veio. Você já está nele. Você já está no reino. Quem sabe vivendo o processo, chorando por causa do processo, a sua alma gemendo, porque ela está perdendo o controle. O Espírito Santo está tomando controle. O Espírito Santo está tomando controle. Então deixa que Ele te conduza ao processo. A palavra diz que Ele nos leva ao deserto para nos falar face a face. Ele nos leva a um tempo difícil para que a gente possa se render a Ele. E esse processo que você está passando não é para que você fuja dele, mas é para que você corra para Ele, para que você se renda, para que você se renda. Não faça como Jonas. O barco vai afundar. Os prejuízos estão acontecendo e você não está vendo. Você não percebeu ainda que Deus está tratando com a tua vida. Ele está te edificando em Cristo. Ele está te edificando em Cristo. Por isso que existe aquela canção que diz, baseado na palavra, que Ele cresça e eu desapareça. Eu tenho que desaparecer. Quanto menos do Fernando tiver, mais de Cristo refletir, melhor para o reino de Deus.
Quanto menos do homem existir e mais de Deus, melhor ele será ministro de louvor, melhor ele será um pregador, melhor ele será um pai, melhor ela será uma mãe, melhor ele será como funcionário, melhor ele será como obreiro, melhor ele será como cidadão. Quanto mais de Cristo e menos do homem, deixa ele trabalhar, te edificar, edificar em Cristo, aleluia. Grande beijo no coração, pessoal da live. Amanhã às 19h30. Quinta-feira, 19h30. E domingo, 19h. Hoje a primeira sessão, primeira noite. Amanhã, segunda noite, com o pastor André Silveira. Então, fique conectado. Grande beijo no coração, pessoal da live. Amém? Queridos,